Olá, estou aqui de volta, agora para falar um pouco sobre o tratamento do diabetes. Vou aqui só me apresentar novamente, para quem não me conhece. Meu nome é Giordani Guimarães Freitas, sou médico, com residência em clínica médica, no Hospital do Mandaqui, em São Paulo, residência em endocrinologia na Universidade Federal da Bahia, tenho mestrado em gerontologia, eu fiz na PUC de Brasília, e agora estou fazendo doutorado em saúde coletiva. E atualmente sou professor da Universidade de Rio Verde, na cidade de Rio Verde. Então, dando continuidade ao primeiro vídeo, onde eu falei um pouco da fisiopatologia e do diagnóstico do diabetes, agora eu vou falar do tratamento. Vou falar inicialmente de uma forma geral do tratamento e depois eu falo um pouco sobre o que nós temos disponível hoje de medicação no SUS. Então, só para lembrar, o diabetes é uma doença multifatorial, sendo que os principais mecanismos fisiopatológicos envolvidos na doença são resistência periférica à insulina no tecido adiposo, no músculo, no fígado e no cérebro, diminuição da produção pancreática de insulina e aumento da produção pancreática de glucagon, diminuição das incretinas, e aumento da atividade do cotransportador sódio-glicose no rim, onde nós teremos, então, um aumento da reabsorção renal de glicose e sódio. Para o tratamento do diabetes, é bem interessante a gente entender esses mecanismos envolvidos, porque a gente tem medicamentos que atuam em todos esses mecanismos fisiopatológicos. Então, nós temos várias opções de medicações para diabetes. Então, nós temos metformina, um análogo do GLP-1, então é uma medicação que ocupa o receptor do GLP-1, atuando, estimulando esse receptor. Inibidores da SGLT2, então lembrar que o SGLT2 é esse cotransportador de sódio e glicose renal. Então eu posso bloquear esse cotransportador e esse indivíduo ele não vai reabsorver essa glicose, ele vai urinar a glicose. Temos os inibidores da DPP-4, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, a pioglitazona, a sulfonilureias e as insulinas. Então, esses são os medicamentos que nós temos hoje para o tratamento do diabetes. Então, qual medicamento escolher? Qual medicamento a gente vai começar? Então, a maioria das diretrizes, eles trazem como orientação. Vai depender muito do nível de glicose, da hemoglobina glicada. Então, por exemplo, esse aqui é um algoritmo de recomendação de tratamento da American Diabetes Association. Então, ele coloca assim, uma glicemia, uma hemoglobina glicada maior que 9, maior ou igual a 9, já deve começar com pelo menos terapia dupla. Se o paciente tem uma glicada maior que 10, com a glicemia maior que 300, a gente já vai pensar em começar a insulina. Pode ser a insulina isoladamente ou a insulina associada à medicação. Se ele tem uma glicada em torno de 7,5, 8, ou às vezes até 9, a gente pode começar com a monoterapia. Hoje em dia, vários pesquisadores acreditam que o ideal seria a gente já começar, às vezes, 3 medicamentos ou 2 medicamentos para atuar no máximo de mecanismos fisiopatológicos que a gente tem. Então, tem alguns pesquisadores que defendem essa teoria, para a gente começar já desde o início do tratamento com 2 ou 3 drogas. E, escolhendo, a maioria das diretrizes trazem que a primeira medicação que a gente vai iniciar é a metformina. Então, a gente começa a metformina, reavalia esse paciente. Mas nós vamos reavaliar quanto tempo depois? Alguns diretrizes trazem para a gente reavaliar esse paciente com 30 dias. E se não tiver um bom controle glicêmico, a gente já associa outra medicação. E também outras diretrizes orientam a gente reavaliar o paciente com 3 meses, tá? Então, isso é mais uma conduta do médico. Então, começou com metformina, reavaliou, não chegou na meta que você quer. Então, você vai associar outra medicação. A diretriz, esse algoritmo aqui da American Diabetes Association, ele coloca aqui como terapia dupla
ele coloca que você pode escolher qualquer outra opção de medicamento para usar. E se você for usar a terapia tripla também, ele te deixa livre para escolher qualquer outra classe de medicamento que você queira. Já a Associação Americana dos Endocrinologistas Clínicos, eles já têm uma hierarquia. Então, eles colocam o seguinte: se a glicada tiver menor que 7,5, monoterapia. Se tiver maior ou igual a 7,5, terapia dupla ou até mesmo terapia tripla. E se tiver a glicada maior que 9, com sintomas, insulina mais medicação. Se você tem uma glicada maior que 9 sem sintomas, terapia dupla ou terapia tripla. E aqui ele faz uma hierarquia, e ele hierarquiza as medicações que ele considera que são as melhores. Então ele coloca como a primeira indicação metformina, depois análogo do GLP-1, inibidor da SGLT2, o terceiro, quarto, inibidor da DPP-4, o quinto, a pioglitazona e, por último, a sulfonilurease. Então, isso aqui seria o tratamento dos sonhos, né? Então, a gente vai ver mais para frente que essas medicações, análogo de GLP-1, inibidor de DPP-4, eles promovem perda ponderal, eles trazem proteção cardíaca, proteção renal, mas são medicações muito caras. Então, um paciente hoje, para usar um análogo do GLP-1, ele vai gastar de R$500 a R$700 por mês. Um inibidor da SGLT2 custa em torno de R$150 a R$180. Então, o tratamento ele fica muito caro. Mas, se fosse possível, talvez o ideal seria isso. Metformina, análogo não controlou, a gente associa o análogo do GLP-1. Não controlou, inibidor do SGLT2. Não controlou, inibidor de DPP-4, e aí vai, pioglitazona. E, por último, a sulfonilureia. Bom, então eu trouxe aqui 2 algoritmos, um que te deixa livre para você escolher a droga que você quiser, e o outro ele orienta, né? Não é obrigatório a gente seguir isso, mas seria uma sequência mais racional, principalmente porque nós estamos diante de medicamentos mais modernos e que trazem muitos outros benefícios para o paciente, além do controle glicêmico. Então, eu vou começar primeiro a falar da metformina, nome comercial Glifage. Nós temos a metformina de 500 mg, 750 mg, 850 e 1 grama. Todo mundo vocês já devem saber, a metformina ela pode causar alguns efeitos colaterais, sendo os principais efeitos colaterais relacionados ao trato gastrointestinal. Então, alguns pacientes que usam metformina podem ter diarreia, náuseas, vômitos, distensão abdominal. É uma medicação que pode precipitar o aparecimento de uma acidose lática. Então, por isso, a gente não usa metformina em pacientes com infecções, pacientes sépticos, pacientes com doenças crônicas descompensadas, porque isso pode aumentar o risco de acidose lática. E ela pode aumentar a chance do indivíduo ter deficiência de vitamina B12, ela pode comprometer a absorção da vitamina B12. As contraindicações: insuficiência renal, principalmente naquele paciente com taxa de filtração glomerular menor que 30. Entre 30 e 45, você deve ter cuidado para usar, mas pode usar. Então, taxa de filtração glomerular menor que 30, você não deve usar metformina. E indivíduos que têm, como eu já comentei, alguma doença crônica descompensada. Então, DPLC descompensado, doença pulmonar obstrutiva crônica descompensada, insuficiência cardíaca descompensada, insuficiência hepática descompensada, porque tudo isso aumenta o risco do indivíduo ter uma acidose lática. E pacientes com infecções, doenças críticas, sepse, que esses indivíduos eles também vão ter aumento do risco de uma acidose lática ao usar metformina. Nós devemos sempre suspender a metformina antes de cirurgias, naqueles indivíduos que vão fazer exames com contraste e nos pacientes graves que são admitidos no hospital para internação. A dose da metformina a gente usa até 2.550 miligramas, é a dose máxima permitida,
E aqui eu trouxe, né, porque a gente vai ver daqui a pouco algumas medicações que trazem proteção cardiovascular para o paciente diabético, ou seja, aquele indivíduo diabético que usa algumas medicações, ele tem uma proteção cardiovascular maior, que hoje é um benefício que essas medicações mais novas trazem para esses pacientes diabéticos. Então, eu trouxe essa figura aqui para mostrar que o diabético ele é um paciente de alto risco cardiovascular. Então, o diabético, a principal causa de morte do paciente com diabetes é doença cardiovascular. Ele vai morrer geralmente de um infarto ou um AVC. E para vocês terem uma ideia, o risco que o diabético ele tem de ter um evento cardiovascular é quase idêntico ao risco de um indivíduo que já teve um infarto. Então, é um paciente de alto risco cardiovascular. Então, por isso, a gente tem hoje algumas medicações que trazem proteção cardiovascular. Então, além de diminuir a glicemia, tem o benefício de trazer proteção, de diminuir o risco desse indivíduo morrer por uma doença cardíaca. Será que a metformina tem esse benefício? Então, até hoje, nós não temos essa evidência. Então, tem alguns estudos que mostram que a metformina ela pode trazer essa proteção e outros mostram que ela não traz essa proteção. Então, a gente ainda não tem evidência, né, comprovada de que a metformina ela traga proteção cardiovascular para o paciente diabético. Então, é uma medicação que não causa hipoglicemia, ela é eficaz, ela promove perda de peso, que é algo bem interessante também para o paciente diabético tipo 2, que ele já é obeso, ele tende a um dos componentes, né, que fazem com que ele tenha diabetes é a obesidade. Então, se ele perder peso, vai ser muito interessante para o controle da doença dele. É uma medicação de baixo custo, ela é até gratuita, né, na rede pública. E o risco cardiovascular, a gente ainda tem dúvida se ela traz ou não proteção cardiovascular. Mas por ser uma medicação boa, eficaz e barata, por isso que ela está lá como a primeira opção, né, no tratamento do diabetes tipo 2. Falar agora dos análogos do GLP-1. Os análogos do GLP-1, ou agonistas do GLP-1, são medicações injetáveis em que o indivíduo ele vai aplicar essa medicação. Nós temos alguns análogos que são de uso diário, como a liraglutida, que vocês podem ver aí na imagem. O nome comercial é Victoza. E nós temos agonistas do GLP-1 de uso semanal, como vocês podem ver aí o Trulicity, que é o nome comercial da dulaglutida, que é o nome do princípio ativo. Nós temos agora também a semaglutida, que também é de uso semanal. Então, naquela hierarquia, é a segunda droga de escolha, né? Então, uso diário ou semanal e uso injetável. Então, dulaglutida, liraglutida e semaglutida. A liraglutida, uso diário, dulaglutida e semaglutida, uso semanal. Então, são medicações bem interessantes, por quê? Elas atuam, né? Então, elas vão atuar como se fosse um GLP-1. Vão atuar no receptor de GLP-1. E lembra que eu falei lá das incretinas, que o GLP-1, ele estimula a liberação de insulina pelo pâncreas e inibe a liberação do glucagon. Então, os agonistas do GLP-1, eles vão atuar justamente assim, aumentando a insulina, diminuindo o glucagon, e eles têm um efeito muito interessante na perda de peso. Eles diminuem o apetite e retardam o esvaziamento do estômago, e o paciente fica, então, com aquela sensação de saciedade. E aí, por isso, eles podem ter como efeitos colaterais náuseas, vômitos, diarreia e pancreatite. São medicações muito seguras, né? De efeito colateral que a gente vê na prática é principalmente as náuseas. Mas promovem uma importante perda de peso. Inclusive, a liraglutida, que é aquele agonista do GLP-1 de uso diário, ele já é hoje autorizado para uso para pacientes em tratamento da obesidade, ou seja, para emagrecimento. São contraindicados no paciente com diabetes tipo 1, na insuficiência cardíaca classe 3 e 4, na gravidez e lactação, e no paciente com insuficiência renal com taxa de filtração glomerular menor que 30.
Vou mostrar aqui alguns dados de um estudo que foi feito com análogo do GLP-1, mostrando, né, redução do risco cardiovascular. Então, o uso dessa medicação em diabetes traz proteção cardiovascular, ou seja, o indivíduo, né, diabético com doença cardiovascular, ele vai ter uma redução da mortalidade por doença cardiovascular. Esse aqui foi um estudo feito com a liraglutida e agora nós tivemos a publicação de um estudo com a dulaglutida, mostrando, inclusive, proteção primária, ou seja, aquele indivíduo que não teve nenhum evento cardiovascular, ele vai estar mais protegido de ter esse evento cardiovascular se usar a dulaglutida. Então, são medicações que trazem com bom controle glicêmico, perda de peso, diminuição da pressão e proteção renal. Então, além do benefício da redução da glicose, eles traz outros benefícios e, por isso, é uma medicação muito interessante, ficou lá na segunda colocação. O grande problema é o custo, né? São medicações aí que o paciente vai gastar de 500, às vezes até 800 reais por mês para poder usar. Então, nós falamos já da metformina, que atua na resistência periférica à insulina, principalmente no fígado. Então, a metformina ela diminui a produção hepática de glicose no fígado, mas também atua na resistência periférica à insulina no tecido adiposo e no músculo, mas principalmente no fígado. O análogo do GLP-1, ele vai atuar lá naquele defeito incretínico que a gente tem. Ele vai fazer o papel do GLP-1. Então, são medicações que não causam hipoglicemia, o que é bem interessante, é eficaz, diminui peso, problema, tem alto custo e ele sim consegue diminuir o risco cardiovascular. Inibidores da SGLT2, nós temos a empagliflozina, a dapagliflozina e a canagliflozina. Então, são as gliflozinas. Então, empagliflozina, dapagliflozina e canagliflozina. Como é que esses medicamentos eles vão atuar? Eles vão bloquear o cotransportador de sódio e glicose no rim. Então, vocês podem ver aí, né, que onde está escrito SGLT2, então, esse aí é o cotransportador de sódio e glicose, e uma vez que a glicose e o sódio são filtrados pelo glomérulo, ao passar pelo túbulo, esse sódio e essa glicose são reabsorvidas. Então, ao bloquear esse cotransportador, o paciente ele não vai reabsorver nem a glicose nem o sódio, e nós vamos ter, então, uma glicosúria e uma natriurese, ou seja, o indivíduo ele vai urinar glicose e vai urinar sódio. Algo bem interessante de comentar aqui é que quando esse cotransportador ele está hiperativado, ele vai reabsorver mais sódio. Com isso, nós vamos ter menos sódio chegando na mácula densa, que está representado aqui na figura como MD. Ao chegar menos sódio na mácula densa, nós vamos ter um estímulo para uma vasodilatação da arteríola aferente do rim. Ao ter uma vasodilatação da arteríola aferente, mais sangue vai chegar dentro do glomérulo. E com isso nós vamos ter um aumento da pressão intraglomerular e com isso esse é um mecanismo envolvido na nefropatia diabética. Eu vou mostrar mais para frente para vocês que essa classe de medicamento protege muito o rim do paciente diabético. Por quê? Ao bloquear o SGLT2, né, então aqui eu bloqueei o SGLT2, com isso vai chegar mais sódio na mácula densa, porque o paciente ele não vai reabsorver esse sódio então vai ser eliminado pela urina e vai chegar mais sódio na mácula densa. Com isso, eu vou ter uma vasoconstrição da arteríola aferente, e com isso eu diminuo a pressão intraglomerular e diminuo a taxa de filtração glomerular, trazendo proteção renal para esse paciente. Então, é uma medicação que, além de diminuir os níveis de glicose no sangue, trazem também proteção renal para o diabético. Então, nós temos a empagliflozina, nome comercial Jardiance, a dapagliflozina, nome comercial Forxiga,
e a canagliflozina, que é o nome comercial, é o Invocana. Efeitos adversos. Como nós vamos ter aumento da glicose na urina, nós podemos ter um aumento dessa glicose lá no trato genital da mulher, principalmente da mulher. E com isso nós podemos ter infecções genitais, infecções urinárias de repetição. Como o remédio promove uma natriurese, uma perda de sódio pela urina, nós podemos ter uma hipotensão arterial, principalmente isso é comum em idosos que usam diuréticos. E a canagliflozina foi associada ao aumento do risco de amputação. E alguns indivíduos podem ter poliúria. Na prática, eu não observo tanta infecção urinária. O que eu observo mais com o uso dessa classe de medicamento é uma irritação vaginal que as mulheres têm. Então, a mulher às vezes reclama de uma queimação, de uma ardência ao urinar, e é só você suspender o remédio, o paciente geralmente evolui com melhora. A empagliflozina, ela pode ser usada com a taxa de filtração glomerular maior que 45, a dapagliflozina e a canagliflozina só com taxa de filtração glomerular maior que 30. Não deve ser usada em pacientes com diabetes tipo 1 e não devem ser usados na gravidez. Então, aqui eu vou mostrar também os dados de um estudo que foi feito com a empagliflozina, com Jardiance, para vocês verem que é uma medicação muito interessante, porque ela não traz só redução da glicose, ela traz outros benefícios para o paciente diabético. Então, diminui a hemoglobina glicada em até 3,7 em monoterapia. E em associação com a metformina, pode diminuir em até 4,5. Diminui pressão arterial, diminui peso, tá? Porque vai promover glicosúria, é menos calorias que o paciente vai absorver. E em relação à proteção cardiovascular, o estudo que foi feito com esse medicamento mostrou uma diminuição em 38% na morte por doença cardiovascular, diminuição em 32% na internação por insuficiência cardíaca, 35%, e diminuição em 32% na morte por todas as causas. Inclusive, essa classe de medicamento tem sido agora estudada em pacientes com insuficiência cardíaca sem diabetes, mostrando excelentes resultados, né? E tudo começou com os primeiros estudos mostrando que em diabéticos o uso dessa medicação diminuía a internação por insuficiência cardíaca. E vou mostrar aqui para vocês também o que ele faz no rim. Então, os pacientes diabéticos que usam essa classe de medicamento, nós temos, né, com essa classe, redução do risco de início ou piora da nefropatia em 39%, redução do risco de progressão para macroalbuminúria em 38%, redução do risco de duplicação da creatinina em 44% e redução do risco de início de diálise em 55%. Então, além de diminuir glicose, essa medicação diminui pressão, diminui peso, diminui risco cardiovascular e traz proteção renal. Então, uma excelente droga. Então, não causa hipoglicemia, é eficaz, diminui peso. O grande problema, custo alto e reduz risco cardiovascular. Inibidores da DPP-4. Nessa classe, nós temos várias medicações. Nós temos a linagliptina, e a linagliptina já associada com a metformina. O nome comercial da linagliptina é Traienta, e já associada à metformina, Traienta Duo. Nós temos a saxagliptina, que também você pode usar ela isoladamente ou associada à metformina. Nós temos a vildagliptina, que é o Galvus, e a vildagliptina já associada à metformina, que é o Galvus-Met. Temos o Januvia, que é a sitagliptina, e o Janumet, que seria sitagliptina com metformina, sitagliptina isolada é o Januvia. Temos a alogliptina, que é o Nesina. Então, nós temos o Nesina puro, que é a alogliptina pura. Nós temos a Nesina MET, que já vem associado com a metformina. E agora nós temos a Nesina Pio, que é a alogliptina em associação à pioglitazona. O Nesina, a alogliptina, né, é o inibidor de DPP-4 que tem mais afinidade pela enzima.
Então, assim, isso aqui seria algumas diferenças entre elas. A potência é mais ou menos igual, mas nós temos essas pequenas diferenças, que é a alogliptina, que tem maior afinidade pela DPP-4, e a linagliptina, ela não precisa de ajuste de dose para usar em pacientes com insuficiência renal. Então, todas as outras medicações que eu comentei, né, relacionadas aos inibidores da DPP-4, quando a gente vai usar em pacientes com insuficiência renal, nós temos que fazer o ajuste da dose, nós temos que usar uma dose menor. A linagliptina, que é o traíento, a gente não precisa se preocupar com isso. A gente pode usar até mesmo em pacientes em diálise. Como é que esses medicamentos eles atuam? Lembra que eu falei do GIP e do GLP-1, que são liberados no período pós-prandial e fisiologicamente eles atuam estimulando o pâncreas a produzir insulina e diminuem a produção do glucagon. Só que o GIP e o GLP-1 naturais, aqueles que são liberados pelo intestino, eles são rapidamente degradados pela DPP-4. Então, assim que o intestino libera o GIP e o GLP-1, eles são degradados pela DPP-4. Então, ao inibir a DPP-4, então eu posso usar um remédio que inibe a DPP-4. Ao inibir a DPP-4, eu vou ter o aumento da meia-vida do GIP e do GLP-1. Ou seja, o GIP e o GLP-1 naturais, eles vão atuar por mais tempo. Então, o mecanismo de ação dessas medicações são esses, né? Então, inibir a DPP-4 para aumentar a meia-vida do GIP e do GLP-1. Lembra lá que eu falei que o análogo do GLP-1, aquela segunda classe de medicamentos que eu comentei, eles diminuíam o peso, eles têm um efeito, né, redutor de apetite no cérebro e eles também retardam o esvaziamento do estômago. Essa classe aqui, eles não têm esse efeito, eles não conseguem nem diminuir o apetite e também não conseguem retardar o esvaziamento gástrico. Então, são medicações que eles não promovem, por exemplo, a perda de peso. São medicações super seguras, muito interessantes para a gente usar em idosos, porque não causa efeito colateral nenhum. É aquele tipo de medicamento que você pode passar para o paciente na sexta que ele não vai te ligar no final de semana. Ele pode causar, que é muito raro, faringite, náusea e cefaleia, mas são medicações super seguras. São contraindicados na gravidez, na lactação, e a gente tem que ajustar a dose na insuficiência renal, com exceção da linagliptina. Será que trazem proteção cardiovascular? Não. Essas medicações elas têm efeito neutro na proteção cardiovascular. Então, é diferente do análogo do GLP-1 e do inibidor da SGLT2, os inibidores da DPP-4 eles não trazem proteção cardiovascular. Então, são medicações que não causam hipoglicemia, são eficazes, tem efeito neutro no peso, então não diminui peso e nem aumenta, tem um custo relativamente alto e risco cardiovascular também, efeito neutro. Pioglitazona, que é uma medicação que muita gente tem preconceito, mas eu adoro. Essa medicação ela atua na resistência periférica à insulina, principalmente no tecido adiposo e no músculo. Então, ela é como se fosse um complemento da metformina. Então, quando a gente usa a pioglitazona e a metformina, a gente atua em toda a resistência à insulina do paciente diabético. Então, é uma medicação muito eficaz, muito interessante para esses pacientes obesos com resistência à insulina, só que essa medicação ela pode promover um pouco de retenção hídrica, e com isso o paciente sobe na balança, né, e atribui isso pode deixar o paciente um pouco ansioso por esse ganho de peso, que nem é por aumento de gordura corporal, é muito mais por uma retenção hídrica. Então, por isso que muita gente não gosta de usar a pioglitazona, porque ela pode promover um certo ganho de peso. Então, nós temos a pioglitazona, né? Nome comercial, tem o Actos, que agora a gente não tem mais no mercado, mas tem Pioglite, Stanglite, Piotaz, 15, 30 e 45 miligramas, geralmente a gente usa o de 30 miligramas. De efeitos adversos, retenção hídrica, ganho de peso e pode aumentar o risco de fraturas ósseas. Não deve ser usado em pacientes com insuficiência cardíaca classe 3 e 4. Por quê? Justamente porque ele causa retenção hídrica. Então, ao aumentar a retenção hídrica, isso pode promover, né,
um aumento da volemia e uma descompensação da insuficiência cardíaca classes 3 e 4. Não deve ser usado em pacientes com insuficiência hepática ativa e na gravidez. E é outra medicação que não precisa de ajuste de dose para pacientes com insuficiência renal, mesmo dialíticos. Então, a maioria dos medicamentos, ou a gente não pode usar em quem tem insuficiência renal, ou a gente tem que fazer ajuste de dose. Então, nós temos 2 medicamentos que podem ser usados em pacientes até mesmo dialíticos, sem necessidade de ajuste de dose. É a pioglitazona e a linagliptina, que é o inibidor de DPP-4. Então, é uma medicação que traz proteção cardiovascular. Então, nesse estudo mostrou uma redução de até 16% nesse risco. Então, é uma medicação bem interessante, porque além de controlar muito bem a glicemia, ela promove proteção cardiovascular. O problema maior dessa medicação é a questão do peso. Mas, assim, por exemplo, é uma medicação muito interessante para você associar ou com o análogo do GLP-1 ou com o inibidor de SGLT2, porque um vai promover a perda de peso, o outro um discreto ganho, e o paciente, então, ele mantém o peso que ele tinha antes. E na prática também eu não observo muito essa questão do ganho de peso, não. Então, aqui também a mesma coisa, só para mostrar, né, que essa medicação ela também tem esse potencial de proteção cardiovascular. É uma medicação, então, que não causa hipoglicemia, é eficaz, só que um dos problemas é o ganho de peso, muito mais por retenção hídrica. Essa medicação é bem interessante, que ela promove uma redistribuição da gordura corporal, ela diminui a gordura visceral e aumenta a gordura subcutânea. E diminui risco cardiovascular. E, por último, as sulfonilureias, talvez sejam as medicações que a gente deixa como última opção. Nós temos a glibenclamida, a glimepirida e a gliclazida. Dentre essas opções, a gliclazida é, sem dúvida nenhuma, a melhor. Ela tem um perfil de segurança melhor, ela causa menos hipoglicemia. Então, se você tiver que escolher uma sulfonilureia para usar, escolha a gliclazida. Como é que essas medicações atuam? Elas estimulam o pâncreas a produzir insulina. Então, você imagina, às vezes é o paciente já obeso, com acantose, com resistência à insulina, você vai usar uma medicação que vai estimular mais ainda a produção de insulina. Muitas das vezes, esses pacientes diabéticos tipo 2, se você dosar a insulina, você vai ver que a insulina está alta, ele é hiperinsulinêmico. Por quê? O problema maior está na resistência. E aí você pega um pâncreas que já está sobrecarregado, com a resistência, e você vai estimular esse pâncreas a produzir mais insulina ainda. Então, na prática, a gente vê, às vezes, que pacientes que têm uma resistência à insulina importante, e você usa lá, por exemplo, altíssimas doses de insulina e não resolve, a glicemia não diminui. Por quê? O problema não está na produção, o problema está na ação da insulina, na resistência à insulina. Então, essa classe é uma classe interessante, por exemplo, para usar nesses pacientes com diabetes que são magros, que não têm resistência à insulina, que ele tem diabetes muito mais por uma incapacidade do pâncreas em produzir insulina. Então, é um magro com poliúria, polidipsia, polifagia. Isso é sinal de que ele não está produzindo insulina adequadamente, e aí você pode estimular essa produção com esses medicamentos. Efeitos adversos, hipoglicemia e ganho de peso. Lembra que eu falei que a insulina, lá no vídeo da fisiopatologia, a insulina é um hormônio lipogênico. Então, se você aumenta a secreção de insulina, você promove o ganho de peso. E a hipoglicemia, que é um problema, principalmente em idosos. Contraindicações, insuficiência renal grave, gravidez, insuficiência hepática, cirurgias e infecções. E a sulfonilureia, ela não traz proteção cardiovascular. Então, é uma medicação que causa hipoglicemia, isso é um problema, é eficaz, aumenta peso, tem um custo baixo, A gente tem aí até a glibenclamida, que é gratuita na rede pública, e tem efeito neutro no risco cardiovascular. Mas essa seria talvez a medicação de última escolha para a gente usar. Então, o tratamento de diabetes, vocês viram aqui, que a gente tem medicamentos que atuam em todos os mecanismos fisiopatológicos. Então, muitas das vezes a gente associa várias medicações
para poder atuar, né, na resistência à insulina no fígado, na resistência à insulina no tecido adiposo, nas incretinas, na reabsorção renal de glicose. Então, a gente pode fazer uma salada de frutas, de medicamentos, associar vários medicamentos para atuar no máximo de mecanismo fisiopatológico possível. E nós temos também como opção de tratamento as insulinas. Então, nós temos as insulinas, né, de ação prolongada, as insulinas de ação rápida, ação ultra rápida. No tipo 2, a gente vai usar insulina naqueles pacientes que a gente está usando 3, 4 classes de medicamentos e o paciente não está tendo um bom controle glicêmico. Ou naquele paciente que começa a ter poliúria, polidipsia, uma glicada maior que 9, maior que 10, com a glicemia maior que 300, aí já é indicação de usar insulina. No tipo 2, quando a gente começa a insulina, a gente mantém os medicamentos. O que se discute muito é em relação à sulfonilureia, que seria a medicação que a gente poderia suspender. Mas todos os outros, geralmente, a gente mantém. Por quê? Porque é um paciente com resistência à insulina, então, esses medicamentos, eles facilitam a ação da insulina que eu estou aplicando no paciente. Mas a insulina fica para outro momento, né? Porque senão o vídeo vai ficar muito longo e eu acredito que vocês já estejam cansados. E para terminar, só para lembrar, quem tiver interesse, me seguir aí nas redes sociais. Eu já tenho vários vídeos lá no YouTube, vídeos de endocrinologia, gastroenterologia, reumatologia, e em breve estarei também fazendo algumas ações para estudantes no Instagram. Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha ajudado vocês. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus.